Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2020. Eu sou Júlia Stanzioni. E eu sou Carolina Franca. Começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E a partir de agora, até as 2h30 da tarde, você fica sabendo de tudo o que acontece aqui no estado de São Paulo e também no Brasil, no meio dessa pandemia do coronavírus. E a gente traz diariamente para você atualizações dos assuntos mais importantes do dia. Entrevistas com parlamentares, especialistas e autoridades de todos os setores para você ficar por dentro de todas as atualizações sobre a pandemia da Covid-19. Jornal da Rede Alesp. E a gente já começa, né, Carol, nessa quarta-feira, dando informação para você que está em casa. A gente confere os dados sobre o coronavírus justamente no Brasil. Nessa quarta-feira, segundo o levantamento junto aí às secretarias estaduais de saúde. Foram registradas 17.983 mortes provocadas pela Covid-19 e 271 mil casos, 885 confirmados da doença em todo o país. E o Brasil agora é o terceiro país no mundo com o maior número de casos confirmados da doença, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. O balanço do Ministério da Saúde, divulgado ontem, terça-feira, informa 17.971 mortos e 271.628 casos. Foram 1.179 mortes em apenas um dia. Muita coisa, Carol. É muita coisa, Julia. Agora a gente vai atualizar os dados sobre a ocupação das UTIs em todo o estado de São Paulo. Vamos conferir, então, as taxas de ocupação dos leitos. No Acre, temos 23,3% dos leitos ocupados em todo o estado. Em Alagoas, 60% em todo o estado da rede pública e contratualizados. No Amazonas, 86%. Na Bahia, 53%. No Ceará, 89% em todo o estado. Já no Espírito Santo, 62,93%. No Maranhão, 94,31% na capital e em Mato Grosso, 12,30% em todo o estado. Mato Grosso do Sul, 1,4%. Minas Gerais, 59%. No Pará, 81,16%. Na Paraíba, 65% em todo o estado. Continuando o giro aí pelos estados no Brasil, no Paraná, 37%, Piauí, 50,20%, em Pernambuco, 52,20% em todo o estado, Rio de Janeiro, 98% em todo o estado, na rede pública, no Rio Grande do Norte, 86% do sistema público, Rio Grande do Sul, 73,20% em todo o estado, Rondônia, 31,60%, Santa Catarina, 21,95% do sistema público em todo o estado, São Paulo, 68,50% em todo o estado, Sergipe, 56,30%, no Tocantins, 35%. Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não divulgaram a taxa de ocupação, Carol. E a gente vê, né, Julie, que, por exemplo, no Rio de Janeiro já são 98% de todos os leitos do estado ocupados, né? Praticamente, né? Se a gente for colocar aí, né, em número por número. Por isso que a gente tem a nossa hashtag Fique em Casa. A gente vai falar muito disso durante todo esse dia. O secretário estadual de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, iniciou a coletiva de imprensa de ontem, terça-feira, com alerta de que a antecipação dos feriados de Corpus Christi e Consciência Negra para hoje e amanhã não representa uma oportunidade de lazer ou então pretexto de viagens. O secretário pediu que as pessoas respeitem o isolamento social e reforçou, claro, a importância de ficar em casa. Ele falou que espera que com essa medida os números de vítimas do coronavírus não venham a aumentar em todo o estado de São Paulo. Eu gostaria de enfatizar que o feriado que nós teremos pela frente não é um feriado de lazer, é um feriado em casa, que é justamente com a obrigação nossa, como cidadão, de colaborar para que
o distanciamento social se coloque numa taxa que seja compatível com aquilo que a gente espera, que é diminuir a transmissão da epidemia. Não é para ir para a praia, não é para ir para os parques, mesmo porque estão fechados, e tem que usar máscara do mesmo jeito e tem que ficar em casa. Por favor, gostaria da consciência de todos vocês, com este objetivo de que no feriado prolongado não é um feriado para um lazer prolongado. E o secretário Guerma ainda atualizou os números de infectados e de mortos pela Covid-19 no Brasil e também no estado de São Paulo. O Brasil tem hoje 254.220 casos de coronavírus ou de Covid-19, com 16.792 óbitos. O estado de São Paulo atingiu a barreira dos 65 mil, está com 65.995 casos, 5% de aumento de ontem para hoje, e óbitos atingimos 5.147, ou seja, passamos a barreira dos 5 mil, com 324 óbitos de ontem para hoje, que significa 7% de aumento. A gente vem tendo aumento nesta velocidade, ou nessas velocidades, tanto para um quanto para outro, já há bastante tempo, o que nos traz um distanciamento, às vezes, de outras linhas de casos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos e assim por diante. E o secretário de Saúde aproveitou e falou, claro, dos leitos ocupados e das vítimas do coronavírus. Temos internados em UTI 3.659 pacientes, e em enfermaria 5.902, tanto para casos confirmados como para casos suspeitos. Quanto à taxa de ocupação, para a UTI, no estado de São Paulo, nós temos 71,4% e para Grande São Paulo, 88%. Esses são os números em termos de casos e óbitos aqui no estado de São Paulo. E o presidente do Conselho de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo, doutor Geraldo Repli, falou da dificuldade que encontra para habilitar os leitos através do governo federal e que está aguardando a liberação de 1.000 novos leitos no sistema hospitalar. Nós estamos com mais ou menos 1.000 leitos aguardando a habilitação do governo federal. E muitos desses leitos são do interior, o que ajudaria bastante esses leitos. Eu não sei se todos sabem, eu vou trazer uma informação, pode ser que seja conhecida, mas existe um pacto com o governo federal, ele vai pagar R$ 1.600 a diária de um leito de UTI para Covid. E hoje nós temos quase 1.000 leitos praticamente prontos, aguardando a habilitação. E você sabe muito bem, às vezes nós temos uma Santa Casa do interior que tem 5, 10 leitos, se não houver habilitação, ela não pode funcionar, porque não vai ter financiamento. E sem financiamento a gente não consegue sobreviver. Então, eu faço um apelo, né, secretário, aproveitando, acho que já habilitou esse mês 1.000 e pouco já, né? Estamos com 1.800 leitos ainda a habilitar, chama habilitação. Esses 1.800 leitos, se eles forem habilitados, seria um grande refresco, tiraria um pouco esse sufoco que nós estamos hoje, porque aí aquela taxa de ocupação que você vai vendo, ela dilui, ela diminui, se tem mais oferta, diminui a taxa de ocupação. Então, aproveitando que nós estamos numa coletiva, a gente faz um apelo ao Ministério que habilite esses leitos aqui de São Paulo. E o coordenador do Centro de Contingência ao Coronavírus em São Paulo, Dimas Covas, disse que o vírus está vencendo a guerra e que a curva de contágio vem crescendo gradativamente. E ressaltou, claro, que o isolamento social é o único método de evitar a disseminação do vírus. Hoje nós somos o terceiro em número de casos e o sexto em número de mortes. Estamos disputando agora o segundo lugar com a Rússia. Estamos perdendo essa batalha contra o vírus. Essa é a realidade. O vírus, nesse momento, está vencendo a guerra. Esses dias que se aproximam, esses feriados, eu não enxergo como feriado, mas enxergo como dias de batalha. Os dias mais
importantes dessa batalha contra o vírus. Nesses dias, a população terá a oportunidade de fazer a sua parte, de mostrar que o vírus pode ser contido, pode ser mantido em suas residências, pode ser circunscrito na sua circulação. Essa é a mensagem. Os dias que se seguem, na minha visão, não são feriados, são dias de luta, são dias de batalha intensa contra o vírus. E a população tem papel fundamental nessa batalha. Se ela demonstrar que é possível, se ela demonstrar que os índices de isolamento podem aumentar a valores próximos de 60%, ela estará demonstrando que nós podemos reverter essa luta. Nós estamos perdendo, nós podemos passar a um equilíbrio e, eventualmente, nós podemos começar a vencer. Isso não é uma luta só nossa aqui do Centro de Contingência. O Centro de Contingência reúne os maiores especialistas do Brasil, em contato com os maiores especialistas do mundo, exatamente para desenhar, para propor como essa batalha tem que ser travada. E nós sabemos, a única forma de nós vencermos é restringirmos a circulação do vírus. Cada um de nós, cada um tem a sua responsabilidade nisso, mantendo o vírus sob controle, mantendo o vírus acuado, não permitindo que o vírus circule. Essa é a mensagem mais importante. É um esforço enorme nesse momento para que medidas mais duras, que virão prejudicar a todos, não sejam necessárias. E o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, também falou da antecipação do feriado e se diz satisfeito com a adesão dos prefeitos de outros municípios. Vignoli voltou a reforçar o pedido de German para que a população fique em casa. Fizemos uma reunião com o Conselho Municipalista, reunião com vários temas importantes. O primeiro deles foi a pactuação em torno da antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira. Além disso, a política e o protocolo de testes que será feito nessa próxima fase com os municípios. A região metropolitana de São Paulo se reuniu. Nós aqui dialogamos em torno da antecipação de feriados também na região metropolitana de São Paulo. A adesão da maioria dos prefeitos, maciça, dentro disso, cada um com a sua realidade local. A política para que a gente possa atingir as mesmas taxas de isolamento social praticadas em domingos e em feriados, nesse momento fundamental de combate à pandemia. O feriado não é para viajar, a quarentena é para que as pessoas possam ficar em casa. Então a gente faz aqui um alerta, um comunicado à população para que possam seguir essa dinâmica, ficando em casa e atingindo taxas de isolamento importantes através desse feriado implementado. E a diretora de Vigilância Sanitária, Cristina Mijid, falou da força-tarefa justamente na fiscalização de comércios não essenciais e que, para evitar a proliferação do vírus, é preciso uma operação conjunta entre Estado e municípios. Desde o dia 14 de abril, a Vigilância Sanitária ela se integrou no processo de isolamento para fiscalização dos estabelecimentos, tanto os essenciais como não essenciais. Neste mês, nós fizemos cerca de 13.082 fiscalizações no estado de São Paulo. No município de São Paulo, foram 3.658 estabelecimentos orientados, e desses, 614 estabelecimentos aqui no município não eram essenciais, estavam com as suas portas abertas, foram orientados e eles fecharam, atenderam a nossa solicitação. Os nossos técnicos, eles têm levado principalmente as condições a necessidade de que esse isolamento seja cada vez mais cumprido, que não tenha um afluxo grande de pessoas. Se você abre um pequeno comércio, dali 2, 3 horas ele já vai estar com algumas pessoas dentro do seu estabelecimento. O que a gente identificou? Quando a gente leva essa declaração, essa orientação, as pessoas acatam e elas têm fechado suas portas. A partir de hoje, nós engrossamos o nosso grupo de fiscalização junto com o município de São Paulo,
que está se associando ao nosso grupo estadual, a Polícia Militar, e estamos fazendo uma força-tarefa bem maior do que tínhamos até então. Então, nós estamos realmente empenhados, vamos trabalhar em todos os bairros, todos os distritos deste município, esperando que, com a orientação, a gente consiga o resultado. Sabemos que, se isso não der resultado, nós teremos outros instrumentos, né, que não é a nossa intenção, mas a gente pretende que as pessoas se conscientizem que nós estamos trabalhando a favor da saúde dela e do próximo. Então, eu acho que essa mensagem que a gente tem levado tem dado muito certo, pelo menos na nossa experiência, né? Nós tivemos 17% dos estabelecimentos aqui no município que estavam abertos, não essenciais, e que atenderam a nossa solicitação. Não tivemos nenhum problema de conflito com esses estabelecimentos ou seus representantes. Então, eu acho que a gente consegue sensibilizá-los para que essa adesão seja cada vez mais forte e a gente consiga ter esse isolamento desejável. E ainda durante a coletiva, o secretário de Saúde de São Paulo, José Henrique Germann, foi questionado sobre o uso da cloroquina para pacientes contaminados pela Covid-19. Esse medicamento é indicado para o tratamento de malária, artrite reumatoide e lúpus. O secretário respondeu que o uso do remédio não é proibido, mas que só deve ser prescrito pelo médico que está atendendo o paciente. A prescrição da cloroquina é dever do médico para avaliar os pacientes, tanto do ponto de vista da medicação enquanto efetiva para aquilo que ele está buscando, ou os efeitos colaterais da própria medicação, para que a medicação não seja, às vezes, mais deletéria do que a própria patologia. E, nesse sentido, também, o Estado recebeu e tem nos seus estoques cloroquina. E a prescrição deve ser feita pelo médico, é responsabilidade dele, feito em condição de consentimento com o paciente. Isto feito, ele tem toda a liberdade de fazer essa prescrição. Isto não é uma determinação da Secretaria, nem é uma recomendação da Secretaria. A Secretaria fornece o medicamento, uma vez que a responsabilidade individual da prática do médico nesse sentido, fizer a prescrição de qualquer medicamento. Carol, a gente repercutiu a coletiva de ontem, lá do Palácio dos Bandeirantes, falando... Eu só queria retomar alguns números para quem ainda não entendeu em que momento a gente está da pandemia no Brasil e no estado de São Paulo. 5.147 óbitos no estado, então batemos a barreira de 5.000. Em 24 horas, 324 óbitos. Segundo o secretário de Saúde estadual, José Henrique Germann, aumento de 7% em 24 horas. A gente está chegando no nosso limite, naquele famoso pico, né, que todo mundo fala, né? Já tinham projetado para o final de maio, começo de junho. A gente está chegando nesse momento. Então, aqui um novo slogan para a gente. Amor, respeito e distanciamento social salva vidas, salvam as vidas. Então, é isso. As pessoas precisam ter a consciência. Acho que a palavra que fica para a gente a partir desse momento é consciência, né, Carol? Exatamente. Amor próprio, amor ao próximo, respeitar sempre todas as vidas, né? Por isso que essas medidas estão sendo tomadas pelo governo para incentivar o isolamento social, que ainda assim é a melhor maneira de se prevenir e achatar essa curva de ascensão da Covid-19 aqui no estado. E a gente segue aqui no Jornal da Rede Alesp trazendo muita informação e prestação de serviço, como agora o jornal conversa com a Verena Isabelli, que é responsável pela controladoria do Hemocentro da cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo, e ela vai falar justamente sobre a situação do Banco de Sangue em Suzano, né, Carol? Exatamente. Verena, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tenha um bom dia. Oi, Verena, escuta a gente? A Verena
vai escutar já a gente, mas a gente fala sempre em prestação de serviço, né, Carol? Os hemocentros, a gente tem trazido aqui ao jornal a situação de alguns hemocentros em todo o estado de São Paulo, porque muita gente necessita do banco de sangue, pessoas que não estão com a Covid, mas estão com outras enfermidades, também internados em todos os hospitais públicos e privados no estado de São Paulo. É um tema muito importante e outra questão que salva vidas, né? Exatamente, Júlia. É uma questão muito importante, por isso que a gente está trazendo representantes desses hemocentros, justamente para explicar como que está sendo feita essa coleta, esclarecer que não há risco, que você, seguindo todas as regras e os protocolos para fazer essa doação, não tem risco de contaminação, tanto para o funcionário, para quem vai fazer a doação e para quem também recebe, né, Julie, essa doação tão importante. E é muito importante, por isso que aqui no Jornal da Rede Alesp, relembrando, todos os dias, a partir das 9h30 da manhã até 2h30 da tarde, você fica muito bem informado com toda a nossa equipe da Rede Alesp, não só nós que estamos aqui hoje apresentando, mas nos bastidores a gente tem toda uma equipe trabalhando para trazer a melhor informação, os melhores entrevistados, tem a galera da pauta e da produção, olha, que está ralando para trazer aqui os melhores entrevistados para que você, que está em casa, saiba tudo o que está acontecendo, não só no âmbito da saúde, mas também nos outros aspectos, né? Nos outros aspectos da sociedade. A gente sempre fala isso, né? A pandemia, claro, ela é uma questão de saúde, mas ela afeta inúmeros serviços, né, Carol? E é isso que a gente traz aqui no Jornal da Rede Alesp, essa prestação de serviço no sentido de mostrar o que vai impactar na vida de cada um, né? Exatamente, impacta em todos os setores, né? A gente já recebeu aqui especialistas da área não só de saúde, mas também advocacia, áreas da indústria, automobilística. Então, infelizmente, essa pandemia está impactando todos os setores, não só a área da saúde, que infelizmente é mais impactada por conta das vidas, né? Mas também essa questão do financiamento, né, do empreendedorismo. As pessoas, infelizmente, têm que ficar em casa, às vezes perdem aquela renda, né? E a gente sempre traz mais informações para tentar minimizar esses impactos aqui e as pessoas ficarem mais confortáveis, né? É isso aí. Então, a gente retoma o contato com a Verena Isabelle, que é responsável aí pela controladoria do Hemocentro em Suzano. Bom dia, Verena, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Verena, a gente estava falando agora há pouco o quanto é importante a questão de doação de sangue, porque tem muita gente internada no estado de São Paulo que precisa dessa doação. Nesse momento, como é que está a situação do Hemocentro de Suzano? Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da Alesp para estar dando para a gente estar contando um pouquinho da nossa situação atual, né? Hoje a gente está com um estoque ok. A gente está conseguindo manter o nosso estoque e atender os nossos pacientes tranquilamente. Claro que foi feito um grande esforço para conseguir, hoje, com a pandemia acontecendo, estar com um estoque suficiente para ficar tranquilo e não colocar nenhum paciente em risco. A gente trabalhou bastante desde o início com campanhas, com recrutamento, com faixas pela cidade, né, orientando a população que está em casa que sim, devemos ficar em casa, mas existe uma grande importância de, se tiver que sair, que seja para ajudar, né? Então, a gente conseguiu manter um estoque, mas como em todas as épocas do ano, o que sempre falta, não só aqui, mas em todos os hemocentros, é a tipagem O negativo. Então, o que a gente solicita hoje para a população é que quem seja da tipagem O negativo, que entre em contato para agendar o melhor horário para fazer. A gente está trabalhando com agendamento, justamente para não acontecer a aglomeração de pessoas aqui na recepção, né? Então, que dê uma ligada para a gente, verifique como está o estoque, porque O positivo e O negativo a gente sempre precisa. E, Verena, você falou dessa questão do agendamento para evitar as aglomerações. Quais são as outras medidas que vocês estão tomando para evitar a proliferação desse vírus nesse momento, né? Certo. Então, fora o agendamento que a gente já trabalhava até antes mesmo da pandemia, a gente está trabalhando todo mundo com EPI, né, máscara N95. A gente solicita também no horário do recrutamento que, obviamente, o doador ele venha de máscara, né, e preferencialmente não venha acompanhado, né, para a gente ter a recepção até mais vazia.
foi identificado em cada cadeira onde a gente sugere que o doador sente, para não ter um doador sentando próximo do outro. Também retiramos uma cadeira da coleta para ter um espaço maior. Então, antes a gente tinha uma quantidade de cadeiras maiores, hoje, por questão do agendamento, a gente consegue, mesmo com um número menor de cadeiras, conseguir manter o ritmo da doação de sangue. E, Verena, você estava falando da tipagem, né? O positivo e O negativo. Para quem não entende muito do assunto, se você puder contar para quem está ouvindo, vendo a gente, por que é tão difícil, às vezes, ou na maioria das vezes, se encontrar o O positivo e o O negativo? Tem alguma explicação? Sim, esse daí é o doador universal, né? Então, por exemplo, numa emergência que o paciente ele está correndo um grande risco de vida e não dá tempo de fazer a tipagem do paciente, a utilização do O negativo é necessário. Então, principalmente em situações de emergência, a gente precisa do O negativo. Então, é importante para as pessoas entenderem que às vezes se fala, mas falta o O positivo, o O negativo. Então, agora a Verena contando para a gente o porquê, então, das pessoas que têm essa tipagem sanguínea doarem, né? Ainda mais especial esse tipo sanguíneo, Carol. Exatamente. É importante a gente salientar essa questão do doador universal e desse tipo de sanguíneo, né? E, Verena, eu gostaria de saber também como que é feita para cuidar desse sangue que é recebido, né? A gente sabe que tem um prazo de validade, como que faz para repor? É importante a doação também para repor, né? Quando o estoque, infelizmente, não é utilizado. Sim, o agendamento veio para ajudar muito nessa parte até do estoque, porque é óbvio que o O negativo é o que a gente mais precisa, mas tudo depende de época. Então, de repente, a gente pode estar numa época que está precisando mais do A, do B. Então, na realidade, todos são muito importantes. O que a gente recomenda é que ligue para o Hemocentro perguntando como está a situação do estoque para a gente conseguir manter. A bolsa de sangue, no concentrado de hemácia, no caso, ela tem durabilidade em torno de 35 a 42 dias. Então, a gente tem que continuamente estar ligando para os doadores para estar recrutando, porque num período a gente pode estar com estoque ok, mas no dia seguinte já pode ter necessidade dessa tipagem sanguínea. Então, é interessante que ligue mesmo para perguntar como que está o estoque no dia. Verena, a gente está aqui no Jornal da Radialesp prestando esse serviço, dizendo de como está o Hemocentro em Suzano e também que as pessoas entendam a importância disso. Você falou, né, de ter que ligar, né, recrutar sempre. Então, vamos passar um serviço para quem nunca fez doação de sangue. Quem pode fazer a doação de sangue? De quanto em quanto tempo? Passa esse serviço para a gente. Certo. Bom, a questão de critérios clínicos e críticos para fazer a doação de sangue continua o mesmo, né? Tiveram algumas diferenças que eu vou mencionar, mas o básico de tudo é a questão de ter entre 16 a 69 anos de idade, acima de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, não ter consumido bebida alcoólica. Então, esses critérios continuam. Fora isso, existem outros critérios que a gente faz na entrevista da pré-triagem e da triagem com o enfermeiro. Então, são outras perguntas que o enfermeiro ele vai fazer conforme a conversa for acontecendo, ele vai direcionando essa conversa, né? O que foi alterado agora e acrescentado pelo Ministério da Saúde foram alguns outros critérios para a questão da pandemia e do Covid-19. Então, por exemplo, quem já teve Covid-19 pode sim doar sangue. Porém, a partir do último dia do sintoma dele, né, quando ele já estiver recuperado a partir do último dia, ele tem que dar um intervalo de 30 dias para poder estar fazendo a doação de sangue. Quem, por exemplo, já teve suspeita, né, já teve suspeita do caso clínico, ou conviveu com alguém que estava com suspeita, ou, por exemplo, foi viajar para um local que teve caso de Covid-19, tem que dar um intervalo após o último dia, de 14 dias, para poder estar vindo aqui fazer a doação de sangue. Então, esses foram alguns critérios que foram alterados, né, pelo Ministério da Saúde, para poder fazer a doação de sangue nesse tempo de Covid-19. E, Verena, você estava falando justamente, né, dessa questão de quem já teve a Covid ou alguma suspeita para a doação. E do outro lado, né, a gente sabe que muitas pessoas são assintomáticas, né, não sabem efetivamente se têm ou terão, né, o coronavírus. Quando faz a doação,
qual que é o processo para que se saiba se esse sangue doado está contaminado? Tem isso também? Vamos tirar dúvida, né, de todo mundo aqui, mitos, verdades. Então, a gente aproveita você agora, Verena. Claro. Não foi comprovado, né, zero risco de transmissão pela transfusão de sangue. Porém, de qualquer forma, como todos os outros tipos, né, de critérios que são feitos para a doação de sangue, o sangue ele vai ser passado por vários testes, né, muitos testes, antes de estar preparado para fazer a transfusão de sangue para o paciente. Então, se for um paciente assintomático ou qualquer coisa do tipo, não terá risco para o paciente no final. E, Verena, para quem acompanha a gente aí da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, como fazer para fazer essa doação, né? Qual que é o telefone para fazer esse agendamento? Onde que vocês ficam localizados? Certo, a gente está na região de Suzano. Nosso telefone é 4752-9999. A gente também faz o atendimento via WhatsApp para recrutamento, né? Então, o nosso trabalho maior na área de recrutamento é fazer que o conforto do doador para estar vindo aqui no melhor horário para ele, no melhor dia para ele, que se encaixe com a nossa necessidade do estoque também, né? Se a gente hoje está precisando, vamos supor, da tipagem B, que a gente consiga hoje agendar para o doador o melhor horário para ele. Mas a real necessidade que a gente está tendo mesmo é de O negativo. Então, a gente, agora aproveitando essa oportunidade, né, que vocês estão dando para a gente, solicitar para quem estiver em casa, puder estar comparecendo ou que tem interesse de estar vindo doar e for, né, e seja o O negativo, que dê uma ligadinha para a gente, veja como está o estoque no dia, porque a chance de vocês conseguirem doar é enorme, né? A gente está disponível aqui todos os dias realmente, e para receber O negativo é praticamente 100% de certeza que vai estar disponível. Olha, então, Verena, eu vou repetir o telefone de vocês. 4752-9999. É isso, você falou do WhatsApp, você tem aí o número de WhatsApp, possa passar? O WhatsApp, depois que a pessoa entra em contato com a gente pelo telefone fixo, a gente retorna para ele com todas as informações do agendamento. Perfeito, mas falei certo o número, 4752-9999. 4752-9999. E assim, só para ressaltar, né, para os doadores, que aqui a chance de contaminação é zero, entendeu? Além de todos os cuidados que a gente tem em questão de higiene, de EPIs, de agendamento, temos álcool gel em todos os setores, tanto para os colaboradores, tanto para os doadores. Então, para ficar tranquilo que realmente a gente tem que ficar em casa, mas se for para ajudar, né, vamos colaborar, porque os pacientes estão aí, independente da pandemia, independente da Covid-19, os pacientes de emergência estão aí precisando da doação de sangue. Verena, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, prestando esse serviço muito importante. É representante do Hemocentro de Suzano. Verena, muito obrigada e seja bem-vinda sempre. Muito obrigada a vocês pela oportunidade. Então, a gente vê, né, Carol, o quanto é essencial. Então, lembrando, os doadores universais, O negativo, O positivo, lá de Suzano e região, aproveite, vai lá no Hemocentro que você viu, garantia que não será contaminada. É importante, que as pessoas ficam com medo, então, por isso, aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente presta esse serviço e a gente vai girar notícia agora. A Força Aérea Brasileira transportou 2 toneladas de equipamentos de saúde para abastecer São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, ambos municípios no Amazonas. Além do material, 10 profissionais de saúde foram para as localidades realizar atendimentos. O objetivo é atender a população próxima à fronteira do Brasil com outros países da América do Sul. 2 médicos, 7 enfermeiros e 1 fisioterapeuta atenderão pacientes alocados no Hospital da Guarnição de São Gabriel da Cachoeira por 3 semanas. E o lote de equipamentos inclui tanto aparelhos que auxiliam no monitoramento e tratamento da Covid-19, quanto materiais de proteção para atender aos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. E esses itens são considerados fundamentais para reduzir o risco de infecção dos profissionais de saúde que trabalham aí diretamente com as pessoas portadoras do vírus.
O estado do Amazonas se encontra em uma situação preocupante em relação à Covid-19. No domingo, 79% dos leitos de UTI estavam ocupados. Nos leitos clínicos, a taxa de ocupação era de 56%, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde. O estado chegou a 20.913 casos confirmados, com um total de 1.433 mortes. E em Tabatinga, município que fica a 1.000 quilômetros de Manaus, já são 525 pessoas com o novo coronavírus e 46 mortes confirmadas pela doença. No município de São Gabriel da Cachoeira, o número de pessoas que testaram positivo para a doença é de 366 e 12 morreram devido ao vírus, até a última atualização, claro. E apesar dos números alarmantes no estado, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, aponta que o isolamento social, aliado ao uso das máscaras de proteção e das melhorias do sistema de saúde, pode ter salvado pelo menos 2.500 vidas em todo o estado. Então, Carol, aqui, ó, vamos pegar o finalzinho da nota, né? O isolamento social aliado ao uso de máscaras de proteção tem salvado vidas. De novo, essa questão de salvar vidas e o quanto é importante o isolamento social e o uso de máscaras. Lembrando que em todo o estado de São Paulo, desde o início de maio, é obrigatório o uso de máscara para quem vai e volta do trabalho ou para algum serviço essencial. Aqui na Rede Alesp, o pessoal também está usando máscara. Nós, enquanto estamos apresentando, não. Mas óbvio que quando a gente chega aqui, a gente chega de máscara com todos os equipamentos de segurança, justamente para levar você que está em casa o melhor da informação. Então, às vezes quem ouve a gente pode falar assim, nossa, mas esse povo está repetitivo. Mas é a nossa função. Nós como imprensa, nós como jornalistas, nós como comunicadores que levam para vocês essa informação, a gente precisa ser repetitivo, porque as pessoas, eu volto a repetir, não entenderam ainda em que momento a gente está dessa pandemia. E mais do que antes, a consciência de cada um vai fazer a diferença. Exatamente, Eu acho Julie. que é isso que está faltando um pouquinho. Da consciência. Exatamente, a consciência é pensar no próximo. A gente, às vezes, é um pouco egoísta, individualista, mas nesse momento é preciso entender que a gente vive numa sociedade e para salvar nós mesmos, quem a gente ama e todas as pessoas aqui no estado, é preciso sim aumentar essa taxa de isolamento. Aqui na capital a gente vê que ainda está abaixo do que é recomendado, infelizmente. A questão das máscaras, a gente também passa aqui na nossa programação, né, Julie? Maneiras de como fazer a máscara caseira, né? Utilizando pano. Teve a distribuição também no início do mês pela CPTM, aqui em todo o estado de São Paulo. Então, não tem desculpa, né? E por isso que a gente fala do trabalho de toda a equipe aqui da Rede Alesp. A Carol falou das nossas plataformas, né? Que tem até o como fazer a máscara. A gente fala do James, né? O nosso James, que cuida de todas as nossas artes aqui. Então, fez um especial justamente sobre isso. Então, quer saber tudo que está acontecendo aqui no jornal, rever entrevistas aqui do jornal, ver a nossa programação especial com relação ao combate ao coronavírus, entra lá no YouTube da Rede Alesp, que lá tem toda a melhor informação do que aconteceu no dia, na semana, no mês. E tem também essas dicas sobre a Covid-19, sobre as máscaras. Eu não tenho muita habilidade manual, mas quem tem pode ajudar o outro, né, Carol? Sim, é verdade. A gente vê também pessoas que estão utilizando da função de fazer as máscaras, né? Até mesmo para tirar uma fonte de renda. Então, é legal também, se alguém próximo a você, algum comerciante estiver disponibilizando as máscaras para venda, comprar desse pequeno negócio, comprar para incentivar, né, ajudar nessa questão da renda que agora no momento com esse isolamento social tá bem difícil mesmo, né, Julie? E agora que a gente está falando de incentivar a ficar em casa nesses dias de feriado, né? O German, o secretário estadual de saúde, falava disso, então a gente reforça aqui. E agora, o Jornal da Rede Alesp tem um convidado muito especial, né? Convidado o deputado Coronel Nishikawa, do PSL, os deputados sempre presentes aqui no Jornal da Rede Alesp, repercutindo tudo o que acontece também na pandemia. Ele vai falar sobre os trabalhos e ações dos parlamentares defensores do orçamento. Bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer falar com vocês novamente.
Deputado, a gente sabe que foi criada aí o PDO, né, os Parlamentares Defensores do Orçamento. No começo da semana nós ouvimos o deputado Sargento Nery, né, que também faz parte do grupo, falando sobre as ações de fiscalização. Vocês já tiveram algumas visitas em alguns lugares. A gente tem algumas novidades sobre essas visitas, deputado? Ontem, na verdade, até por ser do grupo de risco, né, eu tenho evitado de sair de casa. Mas o grupo que pertence, o PDO, ontem fizeram uma visita no Nova Cachoeirinha, havia uma denúncia de que estavam faltando equipamento aos profissionais de saúde. Lá foi constatado realmente que existe o material, entretanto, a distribuição tem sido assim menor do que a necessidade. E, deputado, além dessa visita no Hospital de Cachoeirinha, foi feita a visita em algum outro? Vocês estão recebendo denúncias da população? A primeira ação nossa foi a compra de aventais de uma empresa que, se não me engano, era uma gráfica, né? Mas o pessoal foi fazer uma visita no local, constatou-se que não tinham capacidade e nem eram da área de fabricação de aventais, né? Foram comprados 15 milhões de reais em aventais, por falta de capacidade de produção. O nosso pessoal foi ao Tribunal de Contas para fazer uma denúncia para que fizesse uma fiscalização na empresa. Sabedor disso, o governador acabou renunciando o contrato, né? Então foi uma ação válida, porque se economizou 15 milhões de reais por uma empresa que não ia produzir para aquilo que foi contratado. E, deputado, a gente vê aí, né, menos de um mês que o grupo está oficialmente formado, vocês já tiveram um grande retorno, um grande feedback desse trabalho que eu comentava semana passada até com o deputado Sargento Nery no programa Ideias e Debates, de que é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de se debruçar nos contratos e nem sempre é fácil fazer essa apuração e chegar a esses contratos, né, deputado? Não é fácil, mesmo porque o pessoal até dificulta o acesso a esse tipo de informação. Entretanto, nós temos duas equipes que nos apoiam, uma equipe jurídica, né, e a outra de prestação de contas, ou seja, verificam a origem, a veracidade também da denúncia, para não ficar indo em locais em que a gente não deveria estar. É feito o máximo possível para não ficar identificando pessoas que estão envolvidas, para não ficar expondo. A gente faz um trabalho muito sério. Na verdade, essa é a principal função do deputado, né? Fiscalizar o executivo para que a gente possa ter um retorno do dinheiro que é recolhido como imposto. E, deputado, um desejo desse grupo de vocês é transformar essas denúncias de irregularidades numa CPI, né? Então, para isso, vocês precisam de 32 assinaturas aqui dos deputados da Alesp. Vocês têm alguma expectativa de quando vai conseguir essas assinaturas? E eu queria que você explicasse também para a população exatamente o que mudaria com a instalação dessa CPI. Bom, se eventualmente for feito a CPI, iria se identificar vários contratos, né, para poder verificar, fiscalizar o ato do governo, porque a gente sempre fala que a nossa principal função é fiscalizar. 32 assinaturas. Nós estamos no grupo hoje, estamos em 8, né? Eu acho que tem gente aí que poderia estar conosco, sim.
Perfeito. Deputado, então a gente mostra assim, o quanto os deputados estão trabalhando com relação a essas fiscalizações, principalmente no momento agora de pandemia, de coronavírus, também se olhar para esse tipo de contratos e afins. E a gente sabe que a Alesp vem trabalhando, e os senhores vêm trabalhando muito fortemente para que verbas sejam destinadas à saúde, né? Vocês votaram a questão de diminuição do orçamento na Alesp. Essa semana vão discutir também sobre a questão do juntar aquele projetão, né, dos 94 deputados. Eu queria que o senhor contasse para a gente em que momento nós estamos desse projetão aí para ser aprovado. Ontem foram feitas 2 sessões extras, uma das quais foi sobre o projetão. Hoje deve ter encaminhamento e provavelmente na sessão extra às 19 horas a votação do projetão. Se não me engano, o artigo 9º é da nossa autoria, que autoriza o governo do estado pagar hotéis para os profissionais de saúde que queiram se hospedar em hotéis para não contaminar familiares do seu regresso ao seu lar, para não contaminar seus parentes, seus pais, seus filhos, suas esposas. E isso é uma preocupação recorrente da transmissão, como está sendo assim divulgada. Nós sabemos que a transmissão é uma coisa muito volátil, né? Então nós temos que tomar todos esses cuidados para que não haja contaminação de familiares também. Perfeito, deputado. O senhor estava falando justamente do encontro que vocês tiveram virtualmente, né? Então, vamos lembrar a população. Os deputados continuam trabalhando desde o início da pandemia de modo remoto e virtual. A Rede Alesp transmite sempre as sessões plenárias, como ontem transmitiu desde as 2h30 da tarde até quase 10 horas da noite. Hoje também tem nova transmissão da Rede Alesp, dizendo, então, reafirmando, né, deputado, para a população, o quanto vocês continuam trabalhando mesmo de casa. A função nossa nós não deixamos de cumprir, mesmo porque a gente não poder ficar se expondo, né? Eu já falei, eu sou de 2 grupos de risco, né? Tenho 71 anos de idade e, além disso, ainda tenho a fibrose pulmonar que devo ter adquirido na época que eu trabalhei no Corpo de Bombeiros, porque a gente inalava muitos produtos aí que a gente não sabia nem da sua origem, às vezes atendendo incêndios. E deputado, agora uma curiosidade, né? Você sempre trabalhou em loco, como você acabou de lembrar aqui no Corpo de Bombeiros. E como que está sendo esse momento de isolamento social para você, né? Você continua trabalhando aí remotamente? Como que está sendo feitos esses trabalhos, até mesmo por esse grupo, né, dos parlamentares defensores do orçamento? Como você disse, você evita comparecer às visitas, né, pessoalmente, mas ainda assim dá para trabalhar de casa, né? Às terças-feiras nós temos ido à Assembleia para poder fazer reuniões presenciais, tomando todos os cuidados possíveis e imagináveis. Eu acho que isso... Deputado? Bom, acho que caiu a ligação, né? Pode ter caído a ligação, mas importante, né? Trazer aqui para quem ouve, ver o jornal da Rede Alesp, justamente sobre o trabalho que os parlamentares estão fazendo nesse grupo de fiscalização do orçamento. Já tivemos aí, como bem disse o deputado Coronel Nishikawa, uma questão que o governo do estado até mesmo cancelou um contrato de mais de R$1 milhão e eles continuam imbuídos aí nessa prestação de serviço para a sociedade, né? E relembrando, ele falou dessa votação desse projetão, vamos contar o que é. O deputado Vinícius Camarinha é o coordenador, né, dessa aglutinação de todos os projetos dos deputados. Então, o que acontece? Foi feita uma peneira, né? Uma peneira, boa, me ajudou. Uma peneira ali de
projetos próximos, com a mesma visibilidade, com a mesma intenção. Então, se juntou tudo num projetão e é o que o deputado Coronel Nishikawa estava falando para a gente, que vai continuar a votação hoje, e estava falando também, respondendo a pergunta da Carol, justamente de como é que está sendo para o senhor deputado, que sempre esteve em campo, ter que fazer as coisas de casa agora. Como eu falei, repetindo, nós temos feito as reuniões presenciais nas terças-feiras aí na Lesp, para a gente poder tratar de assuntos que a gente ainda vai realizar, né? A gente analisa as denúncias que nos chegam, às vezes são denúncias que o pessoal vai verificar. Teve uma empresa do Bom Retiro que foi denunciado, o nosso pessoal foi até lá, constatou-se que a firma realmente tem capacidade para produzir aquilo que estava vendendo, que são aventais. Então, não é só ficar apontando o dedo, mas sim elogiar empresas que estão trabalhando seriamente para fornecer produtos ao Estado para os defensores da população, que são os médicos, enfermeiros, atendentes em geral. Perfeito, deputado. Muito importante destacar esse processo que vocês estão fazendo, continuando o trabalho de vocês, tanto com as votações virtuais, tanto com o papel da fiscalização. Agradeço mais uma vez, deputado, a sua participação aqui e seja sempre bem-vindo. Obrigada. Eu agradeço a essa oportunidade, né? A gente está sempre em campo aí para poder levar um pouco de informação à população. Esse, então, deputado Coronel Nishikawa, obrigada mais uma vez, deputado, e a gente continua, então, dando informação para você em todo o estado de São Paulo. A Prefeitura de Peruíbe finalizou nessa semana o hospital de campanha para o enfrentamento do novo coronavírus. O espaço contará com 16 leitos, sendo 1 de emergência e 15 de enfermaria. O hospital, que fica no centro da cidade, seria inaugurado como uma nova maternidade em maio. Mas com o aumento de casos, ele foi adaptado para atender os pacientes com Covid-19. E segundo a Prefeitura, o hospital foi montado de forma preventiva para evitar o possível colapso do sistema de saúde da Baixada Santista. A previsão é que a unidade passe a receber pacientes assim que a taxa de ocupação de leitos de UTI sejam superiores a 80%. E além do hospital de campanha, o ambulatório médico de especialidades da cidade aumentou o número de leitos, destinando 6 para os casos de coronavírus e outros 6 para pacientes de outras enfermidades. Então a gente percebe, Carol, e vê efetivamente o quanto cada prefeitura de cada município do estado de São Paulo vai se adaptando ao momento, vai se organizando nessa questão de saúde, né? Você bem leu agora, era uma nova unidade de maternidade que nesse momento foi transformada para atendimento ao coronavírus lá na Baixada, e a gente sabe que a Baixada Santista tem aumentado ali alguma porcentagem importante nas últimas semanas. Semana passada, o governo do estado de São Paulo anunciou na entrevista coletiva, se eu não me engano, de quarta-feira passada até, leitos novos para combate da Covid-19 para a Baixada Santista, para atender Itanhaém, Peruíbe, que a gente acabou de falar, e também Praia Grande. Então, se eu não me engano, são 350 novos leitos ali para o atendimento da Baixada Santista. A gente vai vendo o quanto o governo do estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e as prefeituras estão pensando na população. Carol? Sim, e relembrando também que na coletiva de ontem, o secretário de Saúde do estado de São Paulo, o Henrique German, né, ele explicou para a gente que esse feriadão que foi aprovado agora pelos vereadores na cidade de São Paulo, não é para lazer, gente, é para fazer isolamento social. Lá no litoral, infelizmente, eles estão trabalhando para evitar que os leitos sejam totalmente ocupados. Então, por isso é importante ficar em casa, não ir à praia. Nesse momento, não é para ir para a praia, né? É para ficar em casa, interior, sítio. Gente, fique em casa. Se você mora na capital,
nesse feriadão, fique em casa, não adianta ir para outras cidades. A gente também vai comentar no jornal que outras medidas dessas cidades do interior e das cidades da Baixada para evitar esse tipo de recepção, né? E a gente continua dando informação para você aqui que assiste o Jornal da Rede Alesp. O ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, assina hoje um protocolo recomendado a médicos brasileiros que utilizem cloroquina e hidroxicloroquina desde o início do tratamento da Covid-19. 2 médicos que passaram pela pasta durante a pandemia se recusaram a fazer essa recomendação. E as principais entidades médicas brasileiras publicaram ontem um documento com suas diretrizes para o cuidado e destacam: sugerimos não utilizar hidroxicloroquina ou cloroquina de rotina no tratamento. A avaliação técnica no momento é que, se há benefícios, são negligenciáveis e os efeitos colaterais podem ser sérios. Desde o início da crise sanitária, o governo federal já distribuiu quase 3 milhões de comprimidos que estão sendo fabricados pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército. Sua produção aumentou em 900%, quando comparada, claro, à média anual. E ontem, um dado importante, Julie, pela primeira vez foram registradas mais de 1.000 mortes de brasileiros pela Covid-19. Ignorando o fato, ontem em uma live, o presidente disse em tom de piada: quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda, tubaína. A Organização Pan-Americana da Saúde também fez uma mudança em seu protocolo. Segundo Marcos Espinhal, diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis da organização, a recomendação é clara, segundo ele, abre aspas, a cloroquina e a hidroxicloroquina não devem ser usadas ainda. Na verdade, estudos estão sugerindo uma maior taxa de efeitos colaterais e problemas cardíacos em pessoas que utilizam esses medicamentos, fecha aspas. Alguns militares da ativa estão preocupados com a militarização do Ministério da Saúde e temem um desgaste para as Forças Armadas, principalmente se forem adotadas medidas que depois se mostrem equivocadas e gerem prejuízos para a população. E segundo, Carol, quem nos ouve, segundo interlocutores dos militares, eles não podem, por uma questão de hierarquia, recusar a convocação que está sendo feita pelo Palácio do Planalto para reforçar a equipe do Ministério da Saúde. E o uso da cloroquina é citado como exemplo. A depender da forma que o novo protocolo for publicado, há o risco de, no curto prazo, o uso da cloroquina começar a provocar mais mortes em pessoas contaminadas. E a responsabilidade poderá ser atribuída não só ao presidente, mas também aos militares que, porventura, tenham cedido às pressões do Palácio do Planalto. Ainda sem um comandante definitivo, o Ministério da Saúde está sob a chefia do general Eduardo Pazuello, que assumiu o posto interinamente após a saída do ministro Nelson Teich. O militar, inclusive, é a principal aposta do momento do governo para permanecer no cargo durante a pandemia. Mas o presidente Jair Bolsonaro avalia outros nomes, como o psiquiatra Ítalo Marcilli, o contra-almirante da Marinha, Luiz Cláudio Frois, o virologista Paulo Zanotto, o presidente da Associação Médica Brasileira, Lincoln Lopes Ferreira, a oncologista Nise Yamaguchi e o deputado Osmar Terra. Ser a favor do uso da cloroquina e ao fim do isolamento deve pesar na escolha do presidente brasileiro. A gente continua, então, aqui dando informação para vocês. Lembrando, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã, você fica muito bem informado no Jornal da Rede Alesp, com informações, entrevistas e também contando tudo o que acontece de momento, tudo de factual, que a gente chama, né, no jornalismo, tudo o que acontece no dia a dia. E também, todos os dias, a partir do 12h30, nós acompanhamos e nós transmitimos a coletiva de imprensa de segunda, quarta e sexta, lá no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador João Dória. E de terça e quinta, uma coletiva de saúde, que é justamente com o Centro de Contingência ao Combate do Coronavírus. Não é, Carol? É isso mesmo, Júlia. A gente faz essa transmissão para você ficar sempre atualizado a essas informações, né? E, Julie, vamos a mais uma entrevista, então? Vamos!
estava falando justamente dessas questões factuais do que acontece dia após dia. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o secretário de Saúde da cidade de Caraguatatuba, litoral norte paulista, o Amaury Toledo. Ele nos fala sobre o feriado prolongado que o governo anunciou desde ontem, nos conta sobre as possíveis barreiras sanitárias nos municípios litorâneos durante esses dias de recesso. Carol. Exatamente. Amaury, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom, a gente já vai falar com o secretário de Saúde de Caraguatatuba, no litoral norte. Então, eu já aproveito e atualizo a nossa informação. O prefeito, justamente lá de Caraguatatuba, participou de uma reunião com os representantes do governo do estado ontem, justamente para definir essa implantação de barreira sanitária a partir de hoje, quarta-feira, dia 20. E é por isso que o secretário de Saúde, o Amaury Toledo, vai conversar com a gente em instantes aqui no Jornal da Rede Alesp, porque a gente vem falando aqui. Nós ouvimos o secretário do Estado falando ontem, José Henrique Germann, que não é um feriado de lazer. A Carol, agora há pouco, falou para não ir à praia. E a grande preocupação dos municípios do litoral norte paulista, Ubatuba, né, que são os mais conhecidos, Ubatuba, sim, Caraguá, São Sebastião, Ilhabela, e também da Baixada Santista, que as pessoas façam justamente isso, que acabem indo para cidades litorâneas para passar o feriado e acabando atrapalhando o próprio isolamento dessas cidades do litoral, que algumas dessas cidades do litoral, como Ubatuba, São Sebastião, própria Caraguatatuba, têm conseguido uma boa taxa de isolamento e o governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, sempre agradece e destaca essas cidades litorâneas para que estão contribuindo justamente para o isolamento. Então, a grande preocupação dos prefeitos dessas cidades é que, e agora? O que a gente faz? Né? Então, recorreram ao governador do estado para que se tomasse alguma medida, e é o que daqui a pouco o Amaury Toledo vai contar para a gente o que está valendo, sim, a partir de hoje. Manda ver. Antes da gente ouvir o Amaury, vamos dar uma outra informação. Né? É sobre esse mesmo assunto, Julie, que é após ser aprovado o feriado prolongado aqui na cidade de São Paulo, o governo do estado anunciou, então, essas barreiras sanitárias em municípios da Baixada Santista durante esses dias de recesso, né? Uhum. Os prefeitos dessas cidades temem que, com o feriado confirmado na capital, aumente o fluxo de turistas que podem levar o coronavírus para o litoral paulista. Justamente, não só ali na Baixada, mas também no litoral norte, né? Em nota, o governo do estado diz que, por hora, não deve impor restrições em rodovias, mas é uma decisão isso do Tribunal de Justiça de São Paulo, e já a gente atualiza essa informação com o secretário lá de Caraguatatuba de Saúde, né? E ontem à noite autorizou 5 cidades a restringirem a entrada de visitantes, cidades da Baixada Santista. Na decisão, o tribunal autorizou os municípios de Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Pedro de Toledo e Itariri a restringirem, então, essa entrada dos turistas. E a gente vai querer saber como fica, então, do lado, sim, do litoral norte, como está essa questão. E neste feriado antecipado, fica permitido apenas o acesso de veículos de emergência, serviços essenciais, como correios e entregas, ou veículos que comprovem vínculos domiciliar ou trabalhistas nas cidades. Além desses, serão liberados ainda veículos que comprovadamente estejam em trânsito para outra cidade. E o juiz Rafael Vieira Patara, que assina a decisão, notificou em seu despacho os comandos da Polícia Militar e Rodoviária da região para que sejam instaladas as barreiras de controle nos acessos às cidades. Então, todo mundo muito preocupado nesse momento com a proliferação do vírus por aqui. E nós temos a primeira participação de repórteres aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com o Sérgio Everton. Sérgio, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Sérgio. Olá, Tayane. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Julie. Bom dia, né? Bom nossos dia. Ouvintes e telespectadores aqui também da nossa Rede Alesp. Né? Estamos aqui, mais um dia de trabalho e tem que... Você estava falando agora, né, Julie, do litoral, realmente eu vi isso aí, né? O medo das pessoas lá é que com esse feriado, né, que foi decretado agora, essa antecipação do feriado, as pessoas, né, se desloquem aí para
para o litoral, é preocupante, né? Não tenha dúvidas. Isso a gente está esperando, inclusive, eu estou vendo que vocês estão esperando o secretário de lá, né? Sim. Para poder falar sobre isso. É complicado. Então, as pessoas têm medo, né? Estão receosas, e isso é normal, né? Tem que estar, porque do jeito que está aí essa curva do coronavírus, né? Em vez de achatar, ela está, né, aí crescendo, ainda não chegou ao pico dela, ainda está para se chegar, você imagina, né, quando chegar. Então, é complicado, é normal esse receio, né? Claro que o secretário aí vai explicar, né, vai falar sobre isso, e eu tenho um outro secretário aqui, que é o nosso, né, secretário municipal de saúde aqui, o Edson Aparecido, exatamente falando sobre essa questão desse feriado antecipado, né, que já é amanhã, né, hoje e quinta-feira, né? Foi antecipado aí até para se tentar, né, controlar essa questão aí do isolamento social. Então a prefeitura está bem otimista, né, o secretário diz, nesse feriadão decretado hoje e amanhã, como medida de combate aí ao novo coronavírus. Ela foi sancionada pela prefeitura, pelo prefeito, né, Bruno Covas. A avaliação aí do secretário, né, o Edson Aparecido, de acordo com ele, a sequência de dias pode ampliar, né, a taxa de isolamento na cidade, a taxa de isolamento social. Segundo dados do governo do estado, o índice tem sido aí, foi de 47%, mas fica variando aí entre 46%, né, 46 e 48%, né? Então, ainda não se chega ao que é preciso, ainda não está, seria o ideal 70%. Normalmente, nos sábados e domingos e feriados, daí, aumenta aí os índices, né, do isolamento. Que bom, né? Porque as pessoas ficam mais em casa no sábado e domingo, não tem que trabalhar. Quem tem que ir trabalhar, né, trabalha no meio da semana. Então, acaba esse índice aumentando nos finais de semana e também, né, nos feriados, disse aí o secretário. No último sábado, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tivemos aí, nesse último sábado, um índice de 53%. Agora, chegando aí o feriado, né, hoje e amanhã, com esses feriados, chegarem a 65% ou, né, é o que a gente espera, a 70%, seguramente vai ter aí um impacto significativo, né, nesse mês de junho. A gente tem que torcer para isso, né? Exatamente. A gente está entrando aí no mês de junho, a gente está entrando, né, Julie e Carol, nesse mês de junho. Vamos ver se pelo menos, né, com essa antecipação de feriados, comece aí uma situação melhor nesse isolamento social, que as pessoas, né, fiquem mais em casa, né? É exatamente para isso que a prefeitura, né, mais uma vez, depois da questão do rodízio, que acabou não tendo, né, um efeito necessário, o efeito que a prefeitura queria, que todo mundo queria, né, baixar aumentar esse índice, né, de isolamento, não teve esse efeito, voltou, portanto, o rodízio normal, né, das placas, enfim. E espera-se com essa antecipação desses feriados, né, que ocorrem aí a gente tem feriado durante o ano inteiro aqui no Brasil, a gente sabe disso, quase todos os meses são feriados, e antecipando nessa questão nossa de pandemia, da situação que a gente está, do coronavírus, né? Tomara que isso aconteça, né? O impacto dessa medida será aí 15 dias aí para frente, vamos ver, os modelos mostram isso, e todos nós, claro, né, Julie, você, Carol, todo mundo está torcendo para isso, né? Para que as pessoas tenham mais consciência ainda, né, dessa questão toda, de ter que ficar em casa, né? Que a única maneira da gente conseguir, né, quebrar essa curva é o isolamento social. Isso é fato, isso já acontece desde das primeiras pandemias que nós tivemos aí, né, no mundo praticamente. Pra você ter uma ideia, as 4 últimas pandemias que tivemos aí, é uma coisa interessante, eu lendo isso aí, elas aconteceram de 100 em 100 anos, né? Por exemplo, a da gripe espanhola, foi exatamente, olha, você está falando de 100 anos atrás, a gripe espanhola, né, Júlia e Carol? Né? Já o que resolveu, né, e achatou a curva desse vírus, da gripe espanhola? O isolamento social. Então, isso tem que ser feito, porque é um vírus, não tem outra maneira. A gente sabe muito bem disso. Então, vamos torcer, né, para que isso dê certo agora com essa antecipação de feriados, né? Porque no final de semana, como eu disse há pouco, as pessoas ficam mais em casa, né? Num sábado e domingo, num feriado, dependendo também, né?
Sim. Eu digo nessa situação que a gente está, claro, né, na pandemia. Não estou falando sem pandemia. Sem pandemia, né, as pessoas aproveitam o final de semana, né, o feriado, para viajar, né? Sérgio, a gente... E respirar. E a gente vê essas medidas agora do prefeito, do governo do estado de São Paulo, mesmo que eles voltem atrás, é uma questão de adaptação, né? Como você bem falou do rodízio, a gente está apenas vendo a situação, né? Não deu certo o rodízio, não tem problema voltar atrás, assim como essa questão do feriado. É uma medida que a gente está se adaptando, é uma situação nova aqui para o estado, né? Não, sem dúvida. Tudo depois, pós-pandemia, vai mudar. Isso não tem como continuar do mesmo jeito como era, né, até antes da pandemia. As coisas vão mudar. A sua maneira de trabalhar, né, a maneira de você viajar, a maneira de você sair para o seu lazer, tudo isso, né, assim que terminar, isso aí vai terminar, vai acabar, Deus é maior, Deus é grande, isso vai acabar. Né, vai chegar uma hora que o vírus vai sair, vai desaparecer, independentemente de qualquer coisa. Né, com a vacina, com a criação da vacina, tudo. Mas isso, o mundo, né, a vida da gente vai mudar. Então tem que começar já, desde agora, né, a se adaptar, a procurar se adaptar a isso. Né? Isso, a gente está fazendo isso, né, numa necessidade, não tem outro jeito, a gente sabe disso. Ninguém está de quarentena porque quer. Né? Isso é fato. Agora a gente precisa se adaptar a esse novo modo de vida. Né? Isso vai ser mesmo pós-pandemia. Então, as pessoas precisam ter consciência disso. E essa medida tomada, né, foi uma ótima medida para que as pessoas fiquem mais em casa, essa antecipação do feriado. Né? E eu tenho uma outra coisa aqui. Claro, eu estou sempre aqui para falar de notícias boas. Não é que é ruim ou boa, mas não é as notícias que eu geralmente dou aqui. Né? Sim. Eu quero falar também isso impacta, né, nessa pandemia no coronavírus, que é a tuberculose. Né? O Brasil, olha, eu tenho notícias aqui da Organização Mundial da Saúde. Em 2015, a OMS ela definiu metas agressivas aí, né, claro, para o fim da tuberculose. Porque até hoje, né, quer dizer, eu tive na família pessoas que tiveram isso há 30 anos, 40 anos atrás, né, era bem delicado. Hoje, entendeu, você consegue se curar mais facilmente da tuberculose, né? E a estratégia para a erradicação global dessa doença ganhou o nome aí de End TB, né? O fim da tuberculose em português. E previa a redução de 95%, né, o número de mortes, e em 90% de novos infectados. 3 anos após aderir aí ao esforço mundial e criar um programa com medidas que vão, né, claro, do diagnóstico, tratamento, até investimentos em pesquisas e intensificação de ações preventivas. O Brasil dá sinais aí, né? Infelizmente, é uma notícia que não é boa, mas também, né, isso tem que ser procurado, tem que se procurar tentar, de uma maneira ou outra, abaixar, né, essa tuberculose, né, chegar ou tentar até erradicar a tuberculose. O Brasil dá aí sinais de dificuldade para reduzir os números dessa doença, né? Só para você ter uma ideia, só para a gente comparar, em 2017, o ano em que o Ministério da Saúde elaborou e divulgou o Plano Nacional pelo fim da tuberculose, como um problema de saúde pública, né? Foram registrados 73.355 novos casos. Quer dizer, é muita coisa. No ano seguinte, em 2018, o número cresceu ainda e chegou a 76.323. Em 2019... né, de acordo aí com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, foram 73.746 mil pessoas diagnosticadas com a tuberculose. Né? Para piorar o número aí de infectados hoje, está bem próximo do registrado aí há 30 anos atrás. Né? Em média são 200, olha só, em média 209 casos, né, infectados por dia no país. Quer dizer, é muita coisa, mas tem sim condições, né, de se combater a tuberculose. Claro que também, né, nesse momento que a gente está passando, dessa pandemia do coronavírus, isso impacta muito, né, no tratamento, na cura da tuberculose. Mas tem que se lutar por isso, né, e a saúde está em primeiro lugar e é o mais importante. Espero que o Brasil, né, o nosso país, comece a baixar também, né, o número de infectados aí pela tuberculose também. Mas claro que o coronavírus atrapalha, né, um pouco. É a mesma coisa de você também sair, né, para tomar outro tipo de vacina. Você fica receoso, né? Você fica meio, vou sair, eu tenho que ficar confinado, por exemplo, tomar, que nem as medidas que foram tomadas, né, para a vacina da gripe.
né? Então você fica, claro, tem que ser daquele jeito, né? Mas você fica receoso, né, em relação a isso. Como eu falei outro dia aqui do sarampo, a mesma coisa. Crescendo o número, né, de pessoas com sarampo, por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo tomar a vacina, né? Às vezes, em determinada situação, pela falta dela, mas disse que já está chegando, né? Estão chegando as vacinas. E também, por outro lado, das pessoas com receio de sair para tomar a vacina do sarampo, porque são 2 vacinas. Sim. Né? Você tem que tomar. Para o sarampo são 2, não adianta tomar uma só. Então as pessoas, né, nessa pandemia toda, estão mais receosas, né? Receosas. E com isso, exatamente, e com isso acaba crescendo o número de infectados com sarampo também. E é muito importante essa informação que você trouxe, Sérgio Everton, justamente para que as pessoas entendam que, mesmo numa pandemia como a que a gente está vivendo agora, a gente precisa cuidar das outras doenças. E isso lembrando para os pais também que a criançada precisa ser vacinada. Eu sei que as pessoas têm o receio de sair de casa e levar numa clínica, num posto de saúde, mas é preciso. E eu já agradeço, Sérgio Everton, a sua participação hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Imagina. Obrigada. Imagina. Mas olha, até só para concluir o que você falou, não adianta largar um lado, né, e ficar só com, no caso, como você falou, né? Você tem o coronavírus, você tem a pandemia, mas as outras doenças continuam aparecendo, né? Então não tem jeito. Falou certíssimo o que você disse agora aí, Júlia. Obrigado, viu? Obrigada, Sérgio. Tenha um bom dia. Bom trabalho aí para vocês. Obrigada, Sérgio Everton, nosso repórter falando aqui no Jornal da Rede Alesp. E a gente vai girando a informação por aqui. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova urgência de projeto que antecipa o feriado de 9 de julho. E a medida de autoria do governador João Dória propõe que seja antecipada a comemoração da data que lembra a Revolução Constitucionalista de 1932 para o dia 25 de maio. O regime de urgência foi aprovado pelos parlamentares com 60 votos favoráveis e 21 contrários. A justificativa é que esta ação poderá ajudar no aumento da porcentagem de isolamento e, assim, preservar a saúde da população, diminuindo a possibilidade de contágio de mais pessoas pelo coronavírus. O projeto agora passa por um congresso de comissões previsto para a tarde de hoje e depois devem ser votados pelos deputados no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. Lembrando, o plenário virtual. Vocês que estão em casa estão vendo as imagens agora justamente sobre o plenário virtual. Foi assim que os deputados ontem fizeram todas as discussões a partir desde as 2h30 da tarde até 10 da noite. Então, vocês estão vendo agora o presidente Cauê Macris no comando dos trabalhos ontem e os outros parlamentares ali de forma remota debatendo, né, Carol? Exatamente. E a votação deverá ocorrer nesta quarta-feira, hoje, a partir das 2h30 da tarde, em sessão extraordinária, realizada em ambiente virtual. Quem vai comandar, né, é o nosso querido Sérgio Everton, que acabou de participar. E é muito importante destacar esse papel da Alesp, que continua nos trabalhos, apesar da pandemia. E também do trabalho da Rede Alesp, né? Como a Carol bem disse agora, a partir das 2h30 da tarde tem mais plenário, sessão extraordinária, e a Rede Alesp transmite tudo em suas plataformas, também pela TV, mas pelo YouTube. De qualquer lugar você pode acompanhar essa votação dos parlamentares, né, Carol? Exatamente. Fica aí a expectativa, então, da votação tanto dos projetos de lei dos deputados, né, aquele projetão que a gente acabou de citar com o deputado Coronel Nishikawa, e também da aprovação da antecipação desse feriado do dia 9 de julho para o dia 25 de maio. Então, para quem ligou agora só a TV ou entrou no YouTube, no nosso Facebook só agora, a gente faz um resuminho do que a gente falou até agora, né? Que marcou esse começo de jornal. A Força Aérea Brasileira transportou 2 toneladas de equipamento de saúde para abastecer São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, ambos municípios no Amazonas. Além do material, 10 profissionais de saúde foram para as localidades realizar aí atendimentos. O objetivo é atender a população próxima à fronteira do Brasil com outros países da América do Sul que também estão aí sendo acometidos pela pandemia.
Exatamente, Julie. E, infelizmente, o Brasil, né, é o país que registra mais casos da Covid-19 aqui na América do Sul. Então, tem essa questão também de preocupação dos países vizinhos em receber pessoas aqui e a gente também, né? Então, tem essas barreiras nas fronteiras. Ainda no estado a gente não tem, né, Julie? Ainda não registra nenhuma barreira aqui nos estados do nosso país. Mas são essas medidas que estão sendo tomadas por todo mundo, não só aqui no Brasil, não só aqui na América do Sul. Essa é uma preocupação mundial, essa questão da pandemia do coronavírus. E você falava, Carol, das medidas, né, que vão acontecendo no dia a dia. A gente está falando do quanto os municípios paulistas estão empenhados também nesse combate. A Câmara Municipal da cidade de Marília aprovou em sessão na última segunda-feira um projeto para a liberação de mais R$2 milhões para ser aplicado aí no combate ao novo coronavírus. Esse projeto foi aprovado por unanimidade entre os vereadores em sessão virtual. A verba será utilizada para a compra de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e também para atender a população de baixa renda. Pois é, então a gente vai falando aqui no Jornal da Rede Alesp e mostrando para você que está em casa, você que acompanha a gente todos os dias, o que cada município em todo o estado paulista vem fazendo para tentar conter aí a disseminação do coronavírus. A gente lembra que semana passada nós ouvíamos aqui durante a semana no Jornal da Rede Alesp que a preocupação do Centro de Contingência ao Combate do Coronavírus, a preocupação era grande no interior de São Paulo. Era a preocupação de que o interior de São Paulo tivesse um grande número de casos em pouco tempo. Se a capital paulista já sofre em algum momento, em algumas regiões aqui da cidade de São Paulo, os leitos já estão escassos, principalmente em hospitais municipais ali na Zona Norte. A gente tem alguns casos, Zona Sul. Imagina, então, em algumas cidades pequenas do interior que não tem tanta estrutura para receber nem só pacientes da cidade como da região, muitas vezes, né, Carol? Exatamente. Muitas cidades ainda não têm essa estrutura, né? E recebem pacientes das cidades vizinhas, dos municípios vizinhos. Então, é importante essa questão que a gente tanto reforça, que é o isolamento social. Porque, às vezes, uma cidade não foi acometida ainda pela Covid. Alguém que está assintomático vai até a cidade, repassa o vírus lá. Aquela cidade, às vezes, não tem uma estrutura, não tem leitos de UTI suficiente e depende, às vezes, do sistema de saúde das cidades vizinhas. Então, essa é uma grande preocupação do governo aqui do estado de São Paulo, né? Nas antigas coletivas, né? Nas coletivas anteriores, o governador já demonstrou essa preocupação com as cidades do interior e também do litoral, que estavam aumentando esse número muito rápido, né? É isso mesmo. E já temos convidada na linha, né? A gente conversa agora com a deputada Isa Pena. Deputada, bem-vinda novamente ao Jornal da Rede Alesp. A gente falava agora há pouco sobre as sessões, né, de ontem, do modo virtual. Queria que a senhora começasse sua fala justamente falando sobre os trabalhos de ontem aqui na casa. Sim. Olá a todos que me assistem. Tem um pequeno eco, será? Não, pra gente tá bom, deputada. Deixa eu ver, acho que pra mim assim melhorou. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né? É sempre bom estar aqui com vocês debatendo na Rede Alesp. É uma rede que cumpre uma função tão importante que é a transparência do legislativo, né, para a população. Por isso, para o povo também que nos assiste, saber daí aí a importância dessa rede para você, para nós enquanto cidadãos, né? Ontem a gente votou o regime de urgência do feriadão, né? Da antecipação dos feriados. Qual que é a posição da bancada do PSOL? A gente tem uma posição que é evidente pelo isolamento social, né? Que é o que a ciência está dizendo, isso não é só aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo. Mas a gente também entende que os baixos índices de isolamento social do estado de São Paulo se devem não a uma escolha ideológica da população, mas
há uma necessidade objetiva, material e concreta, que é a fome, que é a básica, o básico para se viver. R$600, quem mora em São Paulo, né, digamos, foi pensado a esse valor a nível nacional. Mas a gente sabe que o custo de vida ele chega a dobrar, a triplicar, né, dependendo de onde você mora no Brasil. Então, a gente tem um custo de vida no Nordeste, um custo de vida no Norte, e o custo de vida em cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, é altíssimo. Isso tem a ver com especulação imobiliária, isso tem a ver com, enfim, N questões, mas fato é que R$600 é um salário de miséria para uma família não completa nem mesmo uma compra do mês, né? Então, como é que também se pode querer que o isolamento social, que a taxa de isolamento social cresça no Estado se a gente não dá condições para o povo permanecer em casa? Então, eu não acho que seja uma questão. Tenho, evidente, permanecido em casa, mas saído, sim, para cumprir tarefas essenciais, né? Por exemplo, tanto as tarefas minhas pessoais, mas a entrega de cestas básicas. A gente tem usado, né, o carro que a gente tem aqui, que cabe algumas cestas básicas, para levar a cesta básica para tudo que é lugar aqui em São Paulo. Então, eu observo isso. Eu não acho que é uma questão de escolha, eu não acho que os índices não à toa são tão baixos na periferia. Por que eu estou falando isso? Porque ontem foi votado aqui na casa a antecipação dos feriadões, né? E a gente acha essa medida um tanto quanto, na verdade, como se diz? Um tanto quanto, assim, como é que se diz? Uma coisa meio para inglês ver, né? Digamos assim. Porque, na verdade, o João Dória ele não está com coragem de decretar o lockdown. Ele não vai decretar o lockdown porque ele tem uma pressão muito forte dos setores econômicos aí. Então, a indústria, né? A gente tem uma paralisação ainda muito tímida em São Paulo, mas mesmo assim a gente vê a revolta dos empresários, a revolta do empresariado, porque isso vai afetar as altas taxas de lucro que eles têm no Brasil. Então, quero começar daí, dizendo que acho que essa é uma medida que, de um lado, a gente votou favorável, porque a orientação geral da bancada do PSOL é não obstruir medidas que visem o aumento dos índices de isolamento social. Contudo, é preciso que se diga também que essa medida é uma medida na nossa opinião, tanto quanto covarde, no sentido de que ela não prevê, que ela não vai a fundo no problema. De um lado, não dá condições para o cumprimento do isolamento social, de outro, antecipa feriadões. Para quem está desempregado, isso vai fazer pouca ou nada de diferença, né? Mas a gente entende, a nossa orientação geral é não obstruir, para a gente ter um legislativo operante nesse período. E como a gente acha que essa medida, pelo menos, incentiva que as pessoas permaneçam em casa, a gente ainda não viu um recuo tão significativo assim por parte do João Dória. Infelizmente, acho que vamos ver ele cada vez mais recuado nessa pauta, mas mas por isso votamos favorável, ainda que com todas as ressalvas da nossa bancada. Perfeito, deputada. E como que você avalia também esses projetos dos deputados, né? Tem agora um projetão, né, como é chamado, que o deputado Camarinha fez uma análise dos projetos dos deputados também referentes a essa pandemia do coronavírus. Como que você vê essas medidas dos deputados? Tá, legal. Bom, esse projetão tá aí, é uma conquista, né? Eu acho que ele tá muito atrasado. Eu acho que um parlamento no século XXI, no meio de uma pandemia, quer dizer, a gente teve o primeiro caso no Brasil registrado em fevereiro, né? A gente está em maio, meados de maio. Então, a gente ter demorado, um parlamento demorar para se colocar, para se posicionar 3 meses, volto a dizer, mostra o quão atrasado, né, tanto o regimento interno, mas quanto a lógica do que opera, na verdade, todo o parlamento brasileiro, né? A Alesp acho que tem ainda características que ainda a fazem mais atrasada ainda. Mas isso se deve, é importante que se diga, não a uma vontade dos deputados.
Os deputados, no geral, para ser justa, querem votar os projetos, né, as ideias, há muito tempo, né? A gente já tem, acho que agora deve estar bem mais, mas a última vez que eu verifiquei, eram mais de 130 projetos protocolados na Assembleia Legislativa com medidas propositivas para esse momento da pandemia. E medidas muito boas, né? Mesmo aquelas que vinham de partidos com os quais eu tenho divergência, né? No geral, assim, evidente que uma ou outra ali foge da curva, mas no geral a gente tem um projeto, ideias boas. E, no entanto, a gente viu todo esse atraso. E esse atraso se deve a, primeiro, uma compreensão equivocada, na minha opinião, né, do governador João Dória sobre o papel do legislativo em São Paulo, ou seja, ele entende a importância do legislativo a nível nacional, mas a sua, pelo menos até agora, a sua prioridade não vem sendo buscar o legislativo até como ponto de apoio nas divididas de bola que ele tem entrado com o governo federal, né, quanto à questão do modelo de combate ao Covid-19. E acho que o projetão ele é meio que um Frankenstein, né? Vocês vão ver. A minha opinião era votar em bloco, né? Cada deputado indica o seu projeto de prioridade, como é feito na maior parte das casas legislativas, né? Eu apresentei essa proposta, mas parece que o que se quer é, para mais uma vez, o governo ter algum tipo de controle sobre as propostas que vão ser pautadas. Então, a gente vê uma liberdade muito maior em outros legislativos. A gente teve a Alerj aprovando medidas que autorizam o governo a tomar medidas de lockdown. A gente teve um auxílio complementar aprovado na cidade do Rio de Janeiro. Medidas importantes aprovadas até aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Então, a gente vê que os outros legislativos, eles são muito mais ágeis, né? Eu acho que isso se deve a uma pouca habilidade, acho que da presidência, da mesa diretora, que está ligada aí a uma política atrasada. Eu digo atrasada não só do ponto de vista do conteúdo, mas da forma mesmo, né? E se optou por fazer esse grande Frankenstein, esse projeto, mas é claro, né? Melhor isso do que nada, né? Então, vejo como positiva, peço aí a ajuda de todo mundo, porque temos algumas emendas importantes que a nossa mandata indicou, como as nossas prioridades, sendo essas, o complemento do auxílio emergencial, ou seja, a gente criar um mecanismo no Estado de São Paulo que seja uma complementação do auxílio nacional. Isso é evidente que a gente precisa que o Bolsonaro aprove o repasse financeiro aos estados e municípios, que seja efetivado isso, né? Então, essa é uma proposta, então, um auxílio complementar frente ao benefício que já foi aprovado a nível nacional, porque a gente sabe que aqui em São Paulo o custo de vida é muito maior. A gente tem o projeto da fila única que submete, que autoriza o executivo, ou seja, aí também seria uma oportunidade do governo se referendar, né? Do governo ter algum respaldo do legislativo. E o governo usa muito pouco esse instrumento, ignora o legislativo. A gente percebe que a atuação dos deputados, os deputados que querem ser atuantes, eles quase incomodam a mesa diretora dessa legislatura, enfim, né, seja no sentido de fiscalização, seja no sentido de propor iniciativas legislativas. Então, a segunda, portanto, é a fila única, né? Ou seja, que os leitos privados sejam submetidos ao interesse público. A terceira é sobre violência doméstica, o monitoramento de mulheres que registraram queixa grave ou de média até grave, né, de violência doméstica no último período. Então, monitoramento diário, né, via redes sociais dessas vítimas. E a quarta, que considera serviço essencial também as demonstrações de solidariedade que a gente está vendo por parte da solidariedade civil, da sociedade civil, que tem uma importância gigante agora, né? É quem está matando a fome das pessoas
essa distribuição de cesta básica que a gente participa, de kit de limpeza, né? Acho que... Então, minha posição sobre hoje é muito importante. Finalmente, estamos brigando aí para que o Legislativo se coloque. Eu acho muito salutar e hercúlea, né, de um lado, a tarefa do Camarinha, do deputado Camarinha, que é a de compilar em uma conjuntura de uma polarização tão grande, mas por parte da presidência da casa, da mesa diretora, uma falta de capacidade mesmo de entender e deixar o Legislativo, ou seja, se quer controlar, não se quer deputados atuantes. Essa concepção de que o deputado atuante, ele atrapalha. Então, o deputado que fica quieto, não faz nada e deixa o governo fazer, é melhor. São mais bem vistos, às vezes não, sempre, do que aqueles que estão querendo debater, que estão propondo, que estão trabalhando, que é o nosso caso, né? Só a nossa mandata já apresentou mais de 10 projetos de lei. Então, a gente está tentando aí incluir essas emendas, né, que são 4. Mas a gente tem a emenda, a gente tem um projeto de lei, na verdade, que deve virar uma emenda, né, que é do projeto 253, também, que prevê um auxílio, prevê como trabalhadores, como que protege, digamos assim, né, a grosso modo, os trabalhadores da cultura, que é uma das áreas mais afetadas também por essa pandemia. Então, é mais ou menos essa minha posição. Que bom, mas ainda assim muito tímido, uma demonstração da debilidade das instituições brasileiras, das instituições republicanas, né, brasileiras, e nós pagamos um preço caro por isso, né? Nós pagamos um preço caro por isso, que é toda essa bagunça política que a gente está vendo. Obrigada, deputada. Você gostaria de falar mais alguma coisa para concluir agora? Então, na verdade, eu queria comentar a saída da Regina Duarte do Ministério, né? Eu acho que é importante a gente notar, bom, a gente teve a saída do Mandetta, a gente teve a saída do Moro, que saiu atirando, a gente teve a saída do Nelson Teich, agora a gente tem a saída da Regina Duarte. Cada vez mais o governo avança em direção a uma posição de militarização do poder executivo, né? E isso é preciso que fique claro, é inconstitucional. Né? Os militares, desde sempre, na própria Constituição Federal de 88, digamos, a gente teve derrotas ali importantes no que diz respeito ao controle dos militares, né? E esse é um balanço histórico aí para a gente fazer, mas a gente tem ali mecanismos de controle, né, sobre o Estado de Direito, sobre mecanismos de controle, fiscalização e limites dos poderes no geral, e esses mecanismos eles não estão sendo respeitados pelo governo Bolsonaro. Então, fica muito evidente aí, quer dizer, uma pessoa que já é de extrema-direita, uma pessoa que já comunga de ideias militaristas, né, por assim dizer, né? Uma pessoa que tem um trânsito ali com os militares. Nem essa pessoa sobreviveu no governo do Jair Bolsonaro. O que só deixa uma conclusão possível. O Bolsonaro quer aplicar a mesma hierarquia que se aplica nos militares, ele quer aplicar no poder executivo, ou seja, eu mando e você obedece, como a hierarquia militar, que é duríssima. E isso é muito prejudicial, porque um poder executivo não pode funcionar dessa maneira. Nenhum dos poderes pode funcionar dessa maneira, né? Que os militares funcionem assim, com todas as distâncias, isso está lá previsto na Constituição. Agora, o que não pode é essa lógica militar, da hierarquia militar, ser aplicada a nenhum dos 3 poderes, né? Os 3 poderes que constituem a base da democracia no país. Deputada, então, muito obrigada pela sua participação. Sempre volte aqui no Jornal da Rede Alesp, a senhora é muito bem-vinda.
Eu que agradeço, gente. Estou sempre à disposição. Essa foi a participação da deputada Isa Pena, do PSOL, falando um pouquinho sobre os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. E a gente sai de uma entrevista e vai para outra. Nós falávamos há um pouquinho de tempo atrás sobre algumas ações de municípios, principalmente municípios do Litoral Norte e Baixada Santista, com essa questão justamente da antecipação dos feriados. A grande preocupação do Litoral Norte e da Baixada Santista é que as pessoas acabem indo para o litoral para passear. E agora a gente conversa com o secretário de Saúde de Caraguatatuba, do Litoral Norte, o Amaury Toledo. Secretário, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. E eu gostaria que o senhor já começasse falando como está essa questão. Teremos barreiras sanitárias para chegar no Litoral Norte? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alesp. É um prazer estar aqui falando aqui do nosso município de Caraguatatuba. Então, teremos barreira. Já estamos com barreira sanitária na entrada do município. E posso afirmar, o trânsito está grande aqui. Já está grande o trânsito das pessoas descendo para o litoral. Caraguá é uma das entradas do Litoral Norte. Temos também Ubatuba, também tem entrada por São Sebastião. Mas eu vou me ater a Caraguatatuba, que é o município onde nós residimos, onde sou secretário. Então, no momento, nós estamos com uma barreira aqui na entrada da cidade e as entradas anteriores que nós temos estão todas fechadas. Então, não sei se vocês conhecem Caraguá, mas logo que termina a serra, tem um retorno que você entra para o bairro do Rio do Ouro, está fechado. Então é obrigatório ir à frente. No próximo retorno nós temos lá a nossa barreira instalada com o pessoal da mobilidade urbana, da vigilância sanitária, com a Polícia Rodoviária Estadual. Estamos conversando com todos os ocupantes dos carros, porque se eles estão descendo, não é um feriado para ir passear, para fazer férias. Então nós estamos conversando com todos os ocupantes dos carros, verificando temperatura, fazendo todo um esclarecimento para eles. E havendo a possibilidade, ele retornar ao seu município, não é? Porque isso é um momento de isolamento e não de passeio. Secretário, o senhor está falando dessas questões das barreiras ali, né? A primeira entrada ali no Rio do Ouro, próximo, quase ali, chegando ali na rodoviária de Caraguatatuba, que tem um posto ali também, quase ali na frente do Rio do Ouro da polícia. Mas o senhor está falando que vocês, nesse momento, podem conversar com a população. Vocês têm ajuda aí da vigilância sanitária, do policiamento, mas vocês não podem obrigar as pessoas voltarem, só para ficar claro aqui o que a gente está ouvindo do senhor. Exatamente, nós não podemos obrigar, mas nós temos a obrigação de informar. Então, se eles estão saindo da residência deles achando que é feriado, férias, eles terão que nos ouvir. Terão que ouvir que nós somos um município menor, que nós não temos essa possibilidade de atendimento para toda essa população que se desloca para o litoral. Nós temos uma estrutura de saúde montada para a nossa população. Então, nós estamos tentando preservar, com todo esse isolamento que nós estamos fazendo aqui embaixo, a vida da nossa população. Então, neste momento, não é local de vir, não é, tirar esses dias de feriado. Então, nós estamos fazendo essa informação. Então, vai parar, eles serão informados e nós tentaremos fazer com que eles voltem para suas residências de onde vieram. E, secretário, o senhor toca numa questão muito fundamental que a gente está falando agora de consciência, né? De você pensar no outro. E o senhor acabou de falar que a fila já é enorme, então me parece que as pessoas estão perdendo um pouquinho desse olhar para o outro e dessa consciência, né, secretário? Exatamente, né? São pessoas que não acreditam, que acham que não é nada a Covid, né? Temos visto por aí famílias, né, perdendo tantos integrantes. E, na verdade, meninas, a gente só sente quando chega muito perto de nós, quando nós perdemos uma pessoa próxima. Só que já foram mais de 5.000 mortes no nosso país. Como eu vi ontem um infectologista falando numa entrevista, são 3 aviões por dia
caindo. Então, é muita coisa, né? A quantidade de morte diária no Brasil hoje. Então, é muita coisa. Nós temos a obrigação moral de zelar por nós e pelos nossos queridos, os nossos parentes, aqueles que estão próximos de nós. Então, vamos aceitar tudo que as autoridades sanitárias estão colocando em todo o país. Todas as autoridades sanitárias têm uma fala só: isolamento. Isolamento e isolamento no seu local. Como nós somos turísticos, as pessoas pensam em vir para cá e aproveitar a praia, porque está um dia bonito de sol. Nós não temos nada aberto, só supermercado está aberto, só aquilo que é essencial está aberto. As nossas praias não devem ser ocupadas, o estacionamento em toda a orla do município está proibida, e as pessoas estão tomando multa, os carros estão sendo removidos. Nós estamos com os bombeiros, a Defesa Civil, fazendo blitz em todas as praias, passando com carro de som, para que as pessoas se conscientizem, porque nós aqui também não temos esse mecanismo de impedir a entrada do veranista na praia, né? Então, a cidade, assim, a população aqui está cumprindo, não é a sua grande maioria, o isolamento. Aí nós nos resguardamos, nós nos cuidamos, queremos deixar a cidade pronta para quando tudo isso acabar, ela volte a ser aquele local de turismo que sempre foi, né? Mas as pessoas, aproveitando desse momento, estão vindo e estão quebrando todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo tão arduamente já há 2 meses. Há 2 meses aqui no município. E, secretário, a gente sabe que vocês estão fazendo só as recomendações, que é o que vocês conseguem fazer nesse momento, mas para quem não conhece um pouquinho essa tramitação de questões e decretos e afins de município, vocês poderiam, em algum momento, ter alguma questão de, se pegar alguém na praia, lá tomando sol, ou nessa entrada, tem alguma coisa que possa ser feita para obrigar as pessoas a não irem? Punitiva? Como é que funcionaria isso? Então, aqui nós não temos nenhuma ação legal nesse sentido. Nós não temos uma guarda municipal que pode ir à praia e fazer esse trabalho. Então, nós contamos com o auxílio dos bombeiros, né, e da nossa Defesa Civil. Então, fazemos uma orientação e pedimos para que as pessoas desocupem a praia. Na maioria das vezes, as pessoas até respeitam, né, porque ficam envergonhadas, enfim, elas acabam saindo. Mas é um trabalho insano, né? Porque são muitas praias aqui no litoral, aqui em Caraguá. Então você vai passando, vai fazendo uma varredura e volta e tem de novo. Mas isso tem que partir da consciência de cada um mesmo, não tem jeito, né? Por mais que se fale, as pessoas não acreditam. Até ter um ente querido que morre por conta do Covid. Perfeito. Ouvimos agora o secretário de Saúde de Caraguatatuba, Amaury Toledo. Amaury, obrigado pelos seus esclarecimentos e bom trabalho, então, para vocês aí em Caraguá, em todo o litoral, e que as pessoas, de algum modo, se conscientizem. Obrigada, Amaury. Eu é que agradeço essa participação e nós estamos sempre disponíveis para o momento que vocês precisarem de informação. Só um detalhe, as pessoas que param no nosso bloqueio e é aferido, a temperatura está mais alta, ela já é encaminhada imediatamente para a nossa UPA, que é uma UPA especializada em Covid, só atendimento Covid, e ela vai ficar lá, ela vai ser avaliada, ela vai passar pelos procedimentos, não é? Então, a gente está fazendo essa atenção também, mas a gente pede para quem esteja ouvindo, esteja pensando em vir para o litoral, por favor, esse não é o momento. Esse não é o momento de trazer mais pessoas aqui para o litoral. Fiquem nas suas casas. Esse é o momento de isolar. É muito claro. Isolamento.
Perfeito. O secretário de Saúde de Caraguatatuba, Amaury Toledo, falando do que eles estão pensando para esse recesso, para esse feriado, né, Carol? Exatamente, as praias vão continuar lá, gente. Então, por favor, vamos respeitar, a praia né? não vai sair de lá, né, gente? Exatamente, e numa oportunidade, assim, quando tudo isso, essa situação se amenizar e passar, aí sim a gente vai poder se divertir, ir pra praia, brincar, né, com os nossos familiares e amigos. Bom, mas o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo agora nessa pandemia do Covid-19 vai dar uma paradinha, mas a gente já volta com mais informação. Você acompanha